Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse USP Talks. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e hoje tenho o prazer de receber aqui a professora Nina Ranieri e o professor Conrado Rubner Mendes, ambos da Faculdade de Direito da USP, para falar sobre o tema liberdade de expressão no Brasil atual. Conrado, Nina, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um evento excelente, com muita informação útil e interessante para a sociedade. Para quem não conhece, o USP Talks é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, com apoio aí do Jornal da USP. Foi iniciado em 2016, com o objetivo de aproximar a universidade da sociedade, e desde então já foram realizados aí mais de 40 eventos como esse, né, que a gente convida professores da universidade, não só da USP, mas também de outras instituições, a vir aqui conversar com a sociedade sobre temas de interesse social, interesse científico e temas que estão em evidência no noticiário nacional, né? O tema de hoje é um tema que a gente gostaria muito de não estar abordando, né, de não precisar abordar, mas que se faz necessário em função de acontecimentos recentes, de toda a instabilidade política e democrática que, infelizmente, a gente está vivendo no Brasil, e é o tema da liberdade de expressão, né? E para ajudar a gente a fazer entender um pouco melhor esse tema complexo e tão importante, a gente convidou um especialista em direito constitucional, que é o professor Conrado, e uma especialista em teoria de Estado e direito educacional, a professora Nina Ranieri, que vai falar sobre esse tema foco um pouco mais focado no universo acadêmico, como é que essa liberdade de expressão se aplica a questões aí do ensino superior, da educação de uma forma geral, né? Então, muito bem-vindos novamente. Cada um deles vai falar durante 10 minutos, né, começando por ordem alfabética aí com o professor Conrado, e na sequência a gente vai ter aí 30 a 40 minutos para debate com a audiência, né, com o público. Quem quiser enviar perguntas, pode escrever as perguntas diretamente no chat da transmissão no YouTube, que elas vão ser repassadas para mim, para que eu possa colocar aqui para os nossos debatedores. Ok? Então, para começar, apresentar aqui o professor Conrado, que ele é professor doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, é doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, e as suas áreas de pesquisa são separação de poderes, controle de constitucionalidade, jurisprudência constitucional, STF, direitos fundamentais, teorias da democracia e da justiça, tudo super relacionado ao nosso tema de hoje. Então, professor Conrado, por favor, está com o senhor aí pelos próximos 10 minutos. Boa noite, obrigado, Ayrton. Estar aqui com vocês e com a professora Nina. Bom, antes de qualquer coisa, avisar que eu estou com uma conexão instável, então me perdoem se eu cair por 30 segundos, eu já volto. Mas hoje eu queria responder a 3 perguntas. E, no fundo, o Ayrton abriu essa fala dizendo, puxa, infelizmente temos que discutir liberdade de expressão. Na verdade, eu diria que é muito importante a gente continuar e nunca parar de discutir liberdade de expressão. E eu queria responder 3 perguntas, são perguntas meio grandes, e eu vou esboçar uma resposta rápida para cada uma delas. E, no fundo, guardar essas perguntas e continuar pensando sobre essas perguntas é mais importante, na verdade, do que as respostas. É importante para cada um como cidadão numa democracia cambaleante. Mas ela é importante também numa democracia viva e estável. Não é uma pergunta apenas, ou não são perguntas apenas para juristas e advogados e professores. E as perguntas são, a primeira é o que é liberdade de expressão? A segunda é o que há de especial hoje na liberdade de expressão, nas nossas circunstâncias cotidianas para praticar a liberdade de expressão? E a terceira é quais são as ameaças à liberdade de expressão nesse exato momento do Brasil. Estou começando, o que é liberdade de expressão? E eu começo respondendo que não é o direito de dizer e expressar o que bem entender em qualquer contexto, independentemente das consequências. Há uma certa visão romântica da liberdade de expressão que sempre recorre a uma frase clássica atribuída a Voltaire, aquele francês iluminista. E a frase diz algo muito relevante. Ela diz: eu não concordo com o que dizes,
mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, a liberdade de expressão não serve para elogiar, para agradar, para puxar o saco, para massagear o seu amigo com palavras simpáticas, mas serve justamente para ser chato, para te proteger do direito de ser desagradável, para discordar, para criticar, para gerar constrangimentos, até mesmo para defender ideias repugnantes. Mas mesmo esse direito, que chega ao ponto de poder defender algumas ideias repugnantes, esse direito tão elementar e primário para a democracia tem limites. E é aí que a conversa começa, é aí que a conversa fica mais animada, fica complexa, fica difícil. Porque eu acho que a melhor maneira de entender e de pensar não só a liberdade de expressão, mas qualquer liberdade, é que não há liberdade sem limites à liberdade. Não há liberdade de expressão sem limites à liberdade de expressão. E quem se pergunta se a liberdade de expressão tem limites, ou essa pessoa está mal informada, ou ela pode estar mal intencionada, e já por si só, usando dessa desculpa como uma espécie de mantra para validar qualquer estupidez ou qualquer agressão falada. Essa pessoa ou não entendeu ou dissimula. Portanto, a primeira conclusão é que a liberdade de expressão, ou calibrar a liberdade, é o feijão com arroz, rotineiro, de quem lida com direitos constitucionais e com liberdades. E aí, a pergunta, o que é a liberdade de expressão, ela se subdivide em pelo menos quatro subperguntas. Né? Primeira subpergunta é, o que eu posso falar, então? E você pode falar muito, mas o direito te impõe certos limites. Por exemplo, você pode cometer crime ou ter que pagar uma indenização se você, por exemplo, caluniar, difamar, injuriar a pessoa, se você ameaçar, se você fizer apologia de crimes, se você incitar a violência, se você praticar ou induzir discriminação. Elas estão espalhadas por diversas leis e normas da nossa ordem jurídica, Constituição, Código Penal, entre outras leis. Mas, além de incitar, fazer apologia, tem outras coisas que talvez você possa fazer, e tem relação com o que eu disse agora há pouco, que é, bom, você pode incomodar, chatear, ofender, mas talvez haja uma fronteira que a liberdade de expressão precise respeitar. Talvez não, existe uma fronteira. O ordenamento jurídico fala esses verbos genéricos, não são fáceis de aplicar. Não é fácil saber em situações concretas quando que isso se aplica, mas é importante partir dessa premissa. E a partir de casos concretos, depois a gente pode conversar sobre como aplicar. Esse sim é o feijão com arroz, como eu disse, da atividade jurídica. Mas é um ponto de partida. Então, essa foi sobre o que eu posso falar, mas tem elementos de contexto importantes de se levar em conta. O primeiro elemento de contexto é se perguntar quem está falando. E eu acho que se eu pudesse formular uma espécie de pílula de conhecimento cívico para vacinar a cidadã contra essa ignorância da liberdade de expressão, eu sugeriria não uma frase ou uma máxima que diz que nenhum direito fundamental é absoluto ou que a liberdade de expressão tem limites, mas eu sugeriria uma frase alternativa, que é: os limites da liberdade de expressão não se referem só ao que se fala, só ao conteúdo do que eu falo em cada ocasião, mas também quem fala. É importante saber quem está falando. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, a liberdade de autoridades públicas para se expressar não é exatamente a mesma coisa que um cidadão da esquina, que a minha, que a sua, ou que a minha como professor, que também já traz outra complexidade. Não é a mesma coisa quando um presidente da República diz que te odeia e vai e promete te enviar para a ponta da praia, que é uma metáfora que o regime ditatorial usou de um lugar de desova de corpos. Não é a mesma coisa quando um vice-presidente da República diz que índio é preguiçoso, ou que deputado defende a tortura e a ditadura, ou que juiz do STF palestra de maneira ofensiva sobre um partido político. Não é a mesma coisa quando um general tortura homenagens a um torturador. Então, agentes do Estado se sujeitam a um regime diverso de liberdade de expressão. É por intermédio deles que o Estado fala.
E é por meio da conduta desses agentes que as instituições de Estado precisam se despersonalizar, se desvincular da pessoa, se despolitizar e assim por diante. Então, muitas autoridades precisam seguir rituais específicos que cidadãos comuns não precisam. Então, essa é uma segunda distinção importante. Acho que, quando a gente pensa nos limites da liberdade de expressão, a gente tem que diferenciar se é o cidadão, se é o profissional da ciência, da educação, da imprensa e das artes, se é um agente do Estado, ou mesmo se é uma empresa. Liberdade de expressão comercial tem limites específicos. Essa foi a segunda subpergunta. A terceira é, terceira pergunta de contexto é por qual meio você está falando? Você está falando na mesa de bar, na sala de aula, no debate da escola, num livro, num panfleto, num jornal, nas redes sociais, no WhatsApp? E essa é uma pergunta importante de contexto. Se a Constituição diz que todos podem falar, se todos têm igual liberdade de expressão, mas um fulano famoso pode falar nos jornais e atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, e minorias vulneráveis que, no máximo, falam ali dentro da sua comunidade. Será que alguns podem falar mais do que os outros? Alguns podem ser escutados por mais gente do que outros. Esse ambiente das redes, claro, melhorou as possibilidades e os canais para falar, mas essas considerações sempre foram importantes para se entender os limites da liberdade de expressão também. É diferente você mandar um bilhete, é diferente você falar nos microfones para 5.000 pessoas. E, finalmente, para responder a primeira grande pergunta, tem essa quarta consideração, que é quem pode restringir a liberdade de expressão. De onde vem o controle? De onde vem uma repressão? O mais óbvio, claro, é o Estado, por meios coercitivos e jurídicos. Nenhum outro ator talvez seja mais ameaçador quanto o Estado, ou pelo menos era o mais temido. Hoje, as plataformas digitais, por meios tecnológicos, seja por via de algoritmos, seja por políticas de moderação de conteúdo, com toda uma política de um regime sancionatório, aplicam punições sobre o que você fala na rede social. Isso é um modo de restringir a liberdade de expressão. E claro que a própria sociedade, por meio de constrangimentos informais e outras formas de se intimidar, pode também causar constrangimentos à liberdade de expressão. Então, acho que essa foi a primeira grande pergunta. O que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é uma discussão sobre o que se fala. E o direito brasileiro e o direito de muitos lugares do mundo estabelecem limites sobre o que se fala. Mas não é só isso, não parem por aí. Essa é a discussão. Às vezes as pessoas mergulham nessa discussão e ficam nessa discussão, mas há muitas outras considerações importantes. Mas essa é a primeira grande pergunta. Segunda grande pergunta: o que há de especial na liberdade de expressão nas circunstâncias, por assim dizer, do século XXI? Eu diria duas coisas. Primeiro, que do ponto de vista histórico e sociológico, sociedades plurais vivem hoje num momento de muita tensão, de uma disputa acirrada de valores, de visões de mundo, de modos de vida, de corrosão de certos consensos de tolerância à diversidade, que estão nas discussões, que estão na Constituição. Então, a gente poderia chamar isso de guerras culturais, culture wars. Essa é uma expressão para expressar uma ensino sexual, sobre costumes e família, sobre o direito de casar, sobre o lugar da igreja. Tudo isso causa muita tensão nas sociedades contemporâneas e, por que não, causa manifestações de discursos de ódio nas sociedades contemporâneas. Mas esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, que é muito específico do mundo contemporâneo, é que, do ponto de vista tecnológico, a existência de um fenômeno de escala e potencialidade inédita na história humana, que são as redes sociais, facilitam mecanismos de manipulação, de direcionamento, de segmentação e homogeneização de certos grupos, além de certo controle e censura. Então, essa mistura de um momento histórico específico e dessa ferramenta tecnológica, ela é uma mistura explosiva. E é uma mistura que se retroalimenta ao mesmo tempo, né? A tecnologia favorece e facilita a construção de redes que escapam da esfera pública, escapam do escrutínio e da crítica e tendem a se homogeneizar. Então,
grupos que pensam igual, por meio dessas ferramentas, se radicalizam também. Há pesquisas que mostram isso. Essa segunda uma rápida resposta à segunda pergunta. E, finalmente, a terceira pergunta. Quais são as grandes ameaças à liberdade de expressão no Brasil de hoje? E eu vou resumir a resposta a essa pergunta a dois tipos de ameaça. E a Lei de Segurança Nacional tem muito a ver com esses dois tipos de ameaça, mas ela está longe de ser o único problema, ou de esgotar o problema. Significa que reformar, revogar e substituir a Lei de Segurança Nacional tampouco resolve inteiramente esse problema. Mas eu quero reduzir a dois problemas, dois tipos de problema. O primeiro é do ponto de vista das autoridades públicas. E eu diria que há um abuso da liberdade de expressão pelas autoridades públicas. Há uma certa diluição de parâmetros que recomendam decoro, discrição e contenção de autoridades públicas. Então, hoje a gente vê deputados fazendo ameaça ao STF, participando de manifestações pelo fechamento do STF e pedindo um ato semelhante ao AI-5, o ato institucional número 5, que é o ato mais dramático da ditadura militar. Então, isso foge completamente da normalidade democrática. Então, de um lado, você tem um abuso da liberdade de expressão, feita sob o escudo da liberdade de expressão, mas, na verdade, é um abuso da liberdade de expressão por parte de autoridades públicas. A segunda ameaça, do ponto de vista dos cidadãos vêm sofrendo perseguição, assédio, intimidação, vigilância, e tudo isso causa autocensura, né? Não há uma liberdade plena onde há medo. E esse medo ele pode ser fabricado desde fora. Então, quando sociedades mergulham no vigilantismo, na prática do denuncismo por vias policiais, judiciais, a gente entra no que eu gosto de chamar de estado de intimidação. Esse é uma espécie de regime de exceção, em que a intimidação vira uma espécie de política pública, mas também de uma prática privada organizada, incentivada pelo próprio Estado. E a intimidação, esse é o mais importante, nos conduz à autocensura, à autocontenção, leva as pessoas com medo a deixar de exercer a liberdade. Se você intimida uma pessoa importante, existe um efeito em cascata que leva outras pessoas com medo a deixar de exercer essa liberdade. Então, acho que para caminhar para a conclusão, eu apontaria que o alvo desse Estado e de política de intimidação, claro, sobretudo, aquelas pessoas que têm a liberdade de expressão, a liberdade mais elementar e mais constitutiva do que fazem. Os alvos principais são jornalistas, são cientistas, são professores, são artistas e são militantes da sociedade civil, né? Então, são esses atores que gozam de liberdades constitucionais específicas, como a liberdade de imprensa, liberdade acadêmica, liberdade artística, liberdade de associação e de protesto. E é justamente por meio dessas liberdades que essas pessoas podem, sim, incomodar, sem precisar exercer o ônus do heroísmo, sem precisar ter medo e correr riscos. E acho que a gente, na discussão, poderá citar muitos exemplos desse momento, né? Para pegar um exemplo mais banal, mas há muitos exemplos gravíssimos, e são muitos no último ano inteiro, nos últimos 2 anos. Mas, um dia atrás, uma liderança indígena importante no país, como a Sônia Guajajara, por ter produzido um vídeo crítico ao governo, sofreu um processo, ou pelo menos um inquérito, que hoje, felizmente, foi arquivado. Então, acho que eu terminaria por aí, dizendo, acho que como principal conclusão, que a democracia começa na liberdade de expressão, mas a democracia termina no abuso da liberdade de expressão. E o abuso da liberdade é uma ameaça à própria liberdade, não só a liberdade dos outros, daqueles que são vítimas ou alvos de abuso, mas inclusive a liberdade de quem abusa. E a democracia precisa se defender desse risco e temos ferramentas para isso, precisamos de coragem e de instituições corajosas para promover essa defesa. Mas eu começo por aqui. Obrigado. Perfeito, Conrado. Excelente começo. Obrigado mesmo. Você respondeu muitas das perguntas que eu já tinha anotado aqui para levantar no debate.
você já abordou, mas a gente pode certamente aprofundar algumas coisas aí no debate com o pessoal que está assistindo.